pergunta. Atualmente, nos centros urbanos, existem figuras de associações de moradores, enfim, muito ativas, né, nas suas localidades. Qual é a contribuição dessas associações para a solução extrajudicial de conflitos? Professora Andréia. Com os grandes centros, né, e diante da ineficiência do Estado em vários aspectos, começaram a surgir a associação de moradores, né. A associação de moradores, que a gente chama em loteamentos fechados, a associação de moradores em bairros em geral, e também a gente percebe a associação de moradores em comunidades, né. O papel dessas associações, cada um em sua região, é muito importante. Na associação de moradores em comunidades, onde muitas vezes, né, a presença do Estado ela é deficitária ou inexistente, a associação ela auxilia de forma dinâmica, né, e vivamente os conflitos para aquelas pessoas que estão na comunidade, né. Muitas vezes, em ocupações que são irregulares, fica difícil uma solução, né, que seja externa, né. Então, a associação de moradores, né, a partir do seu presidente, ela trata de conflitos com relação à posse, a questão da habitação, né, a questão mesmo de conflitos familiares, eles estão presentes ali. Há um texto digno de nota aqui, da juíza estudiosa, né, Valéria Lagrasta, em que ela aponta exatamente isso, a contribuição importante da associação de moradores em comunidades exatamente para esses conflitos, né? Permitindo, assim, uma pacificação social, né, muitas vezes, ou com essa intenção em conflitos do dia a dia, né? Claro, não excluindo, aí é importante, ou pensar numa forma que, mesmo que haja, né, ali aquela solução, que é feita muitas vezes a partir de opinião comum, de valores comuns àquela comunidade, a questão de deixar aberto também, e aí é um dever nosso também pensar, né, como efetivar também que, eventualmente, se precisar de uma revisão, se houver realmente algum desvio, que haja também um caminho para o princípio da efetividade do acesso à justiça, né, e também a questão de se observar o princípio da dignidade humana. Mas são muito apontados nos estudos a importância dessas associações neste momento, né? Por outro lado, tem também as associações em loteamentos fechados, né? Com uma perspectiva, eu diria que um pouco mais limitada, porque alguns aspectos imobiliários, como a questão da posse ou propriamente da propriedade, muitas vezes já está indicado no próprio registro, né, de imóveis. Então, o viés, né, abordado por essas associações, nesse contexto, ele vai muito mais para uma questão de limpeza, de preservação daquela região, ou questão de aspectos de segurança, que, mais uma vez, né, em aspectos distintos, o Estado não consegue cobrir, né, não consegue dar assistência, tanto em um quanto no outro caso, mas em aspectos distintos, né. E, nesse ponto, aí há uma união dessas pessoas, né, e na forma de entidades civis, ambas sem fins lucrativos, para gerir aquele espaço, né? E, claro, não obstante essa seja a perspectiva, nada impede que também, relacionado aí a conflitos de vizinhança, tanto um quanto no outro caso, mas conflitos de vizinhança sejam ali também trazidos à pauta dessas associações, né, tentando ali compor com os vizinhos, né, com os moradores, sem a necessidade de sempre recorrer ao judiciário, né? São esses dois aspectos importantes. A oralidade é sempre muito presente, mas também se faz importante que essas resoluções, vamos dizer assim, né, de conflitos ou questões de vizinhanças, sejam colocadas depois, em termo, e posteriormente também haja aí a questão da apresentação de alguns aspectos referentes ao próprio direito para conferir aí a oficialidade necessária. Perfeito. Eu lembrei de várias situações aqui, né? Às vezes a associação de moradores, ela ajuda até a encaminhar para os meios consensuais. Eu lembro que o professor Guilherme Souza Nucci, hoje ele é desembargador aqui no TJ de São Paulo, mas ele era juiz criminal aqui, e na época da história que ele me contou, ele fazia casos de júri durante o dia e à noite tinha juizado especial cível, onde ele atuava em conciliações. E ele contou uma vez que, depois de um júri muito difícil, que tinha uma situação, né, dramática de um assassinato por um motivo fútil,
ele chegou e tinha na pauta uma conciliação de um caso que envolvia uma telha. Imagina, uma telha. Era uma comunidade e houve um vendaval aqui na capital paulista, né, como em todos os lugares, isso sempre teve. E aí esse vendaval levou essa telha, né, para dentro da comunidade, mas mais para a beirada da comunidade. E aí o dono do puxadinho onde tinha aquela telha saiu correndo atrás da telha. Quando ele chegou lá, já tinha um vizinho lá da borda da comunidade fazendo um novo puxadinho com aquela telha. E aí eles começaram a discutir, é minha, achado não é roubado, mas eu não tive culpa e tal. E diz que estavam quase indo para as vias de fato. Aí chegou alguém da associação de moradores e falou assim, olha, vocês não podem resolver assim, vão pro juizado. E essa associação fez esse encaminhamento. E aí o professor Nutti, quer comentar? E aí o professor Nutti contou o seguinte, que quando ele não sabia disso, tá, gente? Ele só chegou lá, telha, R$30. O quê? Que absurdo, uma telha. Eu vou dar uma bronca nessas pessoas, olha a efetividade dessas pessoas. Vou dar uma bronca nessas pessoas que estão gastando aqui meu tempo e tal. E aí ele quando ele chamou as pessoas, e ele ouviu essa história contada de uma forma muito intensa pelos dois, ele teve a imagem do júri. Ele falou, se eu não compuser isso aqui com calma, eu vou ter outro júri por motivo que eu vou dizer que é fútil depois. Essas pessoas vieram ao Poder Judiciário. E aí ele escutou os dois, entendi. E aí, tem proposta? Tem. Eu quero pagar em 5 parcelas de R$6. Imagina. E aí o outro falou, eu aceito. Então, você vê que interessante? Ele fez um acordo de um valor simbólico, que para muitos é simbólico, mas fazia diferença para aquelas pessoas entre a vida e a morte, literalmente. Então, por isso que essa eficiência do sistema, esse respeito, a gente falou de uma perspectiva humanizada, né? Isso casa com a ideia da afetividade nos conflitos, né? Com tudo que a gente está falando aqui. Então, é muito importante esse encaminhamento, dizendo, olha, não precisa ir para a violência. Existem vários canais que vão poder acolher as pessoas em conflito, né? Professor César? Junto desse tema, que são o papel importante que as associações cumprem, né? E é engraçado, eu gosto de dizer assim, quando a família falha, logo depois nós temos os outros ciclos concêntricos, que é exatamente a sociedade, e aí nós temos o papel da associação como um papel muito importante, e depois o Estado. Eu costumo dizer que, como regra geral, quando o primeiro falha, os outros dois tendem a falhar, e as associações, seja ela qual for, muitas das vezes não permitem com que isso aconteça. Mas hoje nós temos um fenômeno social interessante que são os condomínios edilícios, que não têm a mesma natureza jurídica dos núcleos associativos, mas que têm uma relação jurídica muito próxima até. As pessoas fazem muita confusão com isso, né, André? Muita confusão. E as pessoas falam de condomínios fechados e, na verdade, nós estamos diante de loteamentos fechados com autorização municipal, muitas das vezes com uma associação devidamente constituída. Bem, ao lado da associação nós temos o presidente e dentro dos condomínios edilícios nós temos a figura do síndico, que cumpre um papel de gestor, de administrador acima de qualquer coisa. É claro que não é uma atividade para mim que necessite de regulamentação, segundo o meu humilde ver, porque várias pessoas conseguem ter uma aptidão específica para a sua respectiva realização, o advogado, o engenheiro, qualquer que seja, consegue exercer de uma forma muito boa essa figura, basta você ter na sua consciência que você é um grande gestor, mas acima de tudo um grande mediador de conflitos e que não necessariamente a mediação está presente. Tema queridíssimo da minha queridíssima Ana Pretel, que tem estudado o tema há muito tempo e que exerce dentro da extrajudicialização uma ferramenta extraordinária de convívio. Nós temos leis recentes, por exemplo, no município de São Paulo, que obriga o síndico a comunicar casos de violência doméstica, não é? Ainda que seja uma norma penal em branco, não poderia ser por lei municipal ou lei estadual, essa inconstitucionalidade, mas eu gosto de dizer que muitas das vezes vale-se a pena repetir várias vezes a mesma coisa para que ela acabe, sabe? E eu acredito que nesse aspecto a lei é positiva. E questões mais complexas, como nós tivemos uma alteração legislativa super recente com a questão da alteração do quórum quanto à destinação das unidades autônomas, né? E de mudanças de residencial para comercial e a legalização das decisões que são tomadas em assembleia. Esse é um grande desafio e eu acredito que até a Ana possa colaborar nesse sentido, porque esse é um tema interessantíssimo. Eu acredito que a mediação, a conciliação, que são ferramentas distintas, e até mesmo a própria arbitragem pode cumprir um papel importante na realização de alguns conflitos que envolvam não só as questões relacionadas aos núcleos associativos, que são importantíssimos, a gente sabe disso, e até a questão da própria pandemia empurrou as pessoas para esses núcleos associativos, né? E as pessoas que muitas das vezes estão à margem, né, também estão
frente aos núcleos associativos, mas no município de São Paulo, no último ano de 2021, salvo me engano, nós passamos o número de lotes com os números de unidades autônomas em condomínios edilícios. Então, é uma realidade social que a extrajudicialização me parece um caminho adequado e as ferramentas que nós temos devem ser utilizadas amplamente. Mas eu gostaria de ouvir um pouco a Ana, se ela se importar, Ana, porque eu sei que você tem um carinho especial por esse tema. Eu sou precursora da mediação condominial, esqueci de colocar no currículo. Eu sou precursora. Até eu posso fazer quando eu falei a primeira pós-graduação em métodos alternativos de soluções de conflitos que teve no país foi aqui na Escola Paulista da Magistratura, na qual eu faço parte como uma das pessoas que participaram dessa pós-graduação. E aí eu estava síndica, tinha algumas questões a serem resolvidas e estava lá aprendendo, já era mediadora desde 2004 no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu falei, não, então dá para juntar, né, a mediação com o condomínio. E na época só se falava em mediação empresarial e familiar. E eu lembro que um colega meu falou assim, olha, isso não existe, Pretel. Eu falei, então, vou fazer o trabalho, vai passar a existir. Né? Nunca esqueço, eu lembro do lugar que eu estava. Você enlouqueceu, isso não existe. Depois o trabalho passa a existir, pronto. Né? Então, assim, isso eu venho falando desde 2007, 2008. A jornada é longa, não é de um dia. E como disse o César, eu tenho um carinho especial mesmo pelo condomínio, porque a gente respira isso todo santo dia. Lembrando para as pessoas que estão nos escutando que o condomínio não é só briga de vizinhança. É óbvio que a briga de vizinhança ela se sobressai porque ela é mais constante, mas o condomínio ele tem outras questões de gestão, né, que aparecem. Nós temos as questões junto às construtoras, que também aparecem. Então, para o condomínio, esperar muitas vezes uma solução do judiciário, ele pode levar anos. E aquela comunidade, ela tem aquela convivência diária, né? Todo mundo se encontra, todo mundo está ali se vendo todos os dias, né? Evidentemente que a questão da vizinhança ela se sobressai sempre, né? Porque as pessoas elas têm uma criatividade que às vezes até hoje me espanta, né? Para conseguir incomodar o vizinho. Né? E às vezes os motivos reais não aparecem, né? A gente na mediação nós sempre vemos o que está naquilo que a gente chama de iceberg, né? O que ele fala e aquilo que está abaixo do nível do mar. Qual é o real motivo, qual é o real interesse? E isso tudo é envolvido com o direito de propriedade, né? Então esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E nós temos problemas de todas as ordens, né? Então, os prédios estão, como as pessoas eles estão envelhecendo, né? O primeiro grande arranha-céu é de 29, o primeiro condomínio é de 24, né? Então, nós ainda não temos 100 anos do primeiro condomínio em São Paulo e do primeiro grande arranha-céu, que é o Martinelli. Ele ainda, só em 2029, que ele completará 100 anos, é um grande aprendizado para todos nós. Ninguém vivia nestas condições, com esses regramentos, né? E um em cima do outro. E um em cima do outro, né? Então, isso tudo mudou o comportamento da sociedade. E com a pandemia mudou mais ainda. Veio o home office, né? E aí, agora veio a nova lei. Olha a mudança o que o César acabou de falar, a mudança que houve na lei essa semana, né? Com a aprovação de 2/3 na destinação do imóvel. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica e há essa necessidade, né, de fazer com que
novas leis venham. Elas já estão sendo objetos de estudo. Nós vamos ter uma palestra logo mais com 2 especialistas, cada um defendendo se pode ou se não pode, né? Cada um com a sua vertente. E a mediação sempre, nesses casos, ela é muito bem-vinda. Né? Eu defendo com unhas e dentes a mediação na área de condomínio, porque eu acho que é o caminho da pacificação social, tendo em vista cada célula. Cada condomínio é uma mini célula de um agrupamento da sociedade. Né? E se a gente conseguir pacificar os condomínios, nós vamos diminuir essa zona de violência que se assolou no país como um todo. Né? Então, cada célula pacificada, a gente consegue diminuir a violência como um todo. Essa é a ideia. Muito interessante. Falei muito. Não, tá ótimo. Na verdade, eu me lembrei de várias situações. Eu vou escutando vocês e vou lembrando, né? Eu tive uma situação de uma hostilidade que um filho de um vizinho fez com o meu marido, e isso num domingo à tarde e tal. E quando deu aquele conflito, começou a escalar o conflito, como a gente fala, eu chamei o síndico. Eu chamo o síndico, né? Tim Maia, meu amigo, né? A gente sempre pensa no síndico. O síndico se recusou a descer. Eu fiquei tão decepcionada. Eu falei, o quê? Precisava de alguém aqui para pôr panos quentes. E eu me lembro que como o síndico não foi, aquilo não, enfim, não se resolvia. Uma hora cansaram de discutir, né? O meu marido, enfim, eu e todo mundo lá. E aí eu pedi o livro condominial e quis escrever lá. Falei, olha, eu vou escrever postura anticondominial, pedi o livro do condomínio e tal. E aí escrevi lá, né, que houve essa hostilidade e ele nem pediu desculpas. Olha que interessante. Naquele momento eu senti o que eu queria, porque eu nem sabia aquela discussão toda, onde que ia dar, né? E ele nem pediu desculpas. Então o que eu queria era um pedido de desculpas. Olha que importante, né? Se o síndico tivesse dito, olha, gente, vamos lá, foi mal entendido, o que está acontecendo, quem quer falar o quê? Mas isso não é a função do síndico. Essa é a questão. E aí eu tenho falado o seguinte, aproveitar que nós temos um público imenso nos escutando. Do mesmo jeito que o síndico não pode consertar o elevador, do mesmo jeito que o síndico não pode ou não tem habilidade para consertar o elevador, ele contrata uma empresa. Ele contrata uma empresa para consertar a bomba da água. Ele contrata uma empresa para consertar o portão. Se ele não tiver essa aptidão, ele contrate uma empresa ou um mediador. Né? Eu aconselho as câmaras, né? Porque tem lá mediadores que ele pode escolher, capacitados para esta especificidade, né? Tem tudo isso. Contrate, tem agora. As pessoas falam assim, mas o síndico não pode ser mediador. Eu falo, sim, ele tem que ser boxeador. Não, se ele quiser e tiver aptidão, ele pode adquirir as técnicas e numa conversa ele inserir aquelas técnicas. Boa. Agora, se ele não quiser, ele tem que saber que ele pode contratar mediadores que resolvem aquelas questões. Perfeito. Né? Então, essa é a mudança de paradigma que tem que existir e de uma prestação de serviço que muitas vezes os síndicos não sabem que existe. Né? E aí eu volto. Se você colocar, você falou do livro de ocorrência, né? Eu falo que eu não sei o que é pior, o livro de ocorrência ou o grupo do WhatsApp. Eu ainda estou em dúvida, porque é a letra fria da lei, está ali, está escrito. Está escrito, é verdade. Está escrito. E aí a pessoa começa a retrucar. Então, se antes de qualquer escrito, né, na emoção, está lá que você tem que participar de uma mediação, né, aquilo acaba se dissolvendo. A pessoa chega e te pede desculpa, Fernanda. Exato. Pronto, acabou o problema. Resolveu, né? É verdade. E a gente tem N casos aqui para contar, mas senão eu vou falar o programa inteiro. Deixa. Mas muito interessante, porque olha que interessante. Foi excelente você falar, Ana, porque assim, quando eu fiz meu primeiro curso como, né, de prática, tinha lá alguns síndicos, algumas síndicas, eu preciso aprender técnicas, né? E aí eu acho que as expectativas irrealistas geram frustrações e conflitos, porque a gente fica com essa expectativa, como você falou, que o síndico vá fazer esse papel, como você falou, que não é dele. Hoje em dia a gente tem técnicas, princípios. Então, é muito interessante a gente ter essa clareza. Eventualmente ele pode encaminhar, falar, olha, até aqui, gente, a conversa não está rendendo, o que está acontecendo?
A gente tem esse encaminhamento, então hoje é domingo, vamos cuidar disso, né? Num outro contexto. Porque chama o síndico fala para a administradora chama o advogado. Aí o advogado vai entrar com a ação. Exato. Não é serviço dele ser mediador. Interessante. Né? Então, ou ele vai encaminhar para uma mediação. Exato. Então, assim, as pessoas falam assim, mas o síndico, ele pode... Eu falo, tem síndico que é mediador por natureza. Mesma coisa que tem gente que consegue desenhar à mão livre. Exato. Ele faz um quadro de uma paisagem à mão livre. Ele é o dom dele. Exato. Né? E às vezes o síndico tem esse dom, né? Exato. Mas às vezes não é trabalho, não é função dele gerenciar conflitos entre vizinhos, que é o que mais acontece fora as outras questões que eu já coloquei aqui. Muito interessante, sem dúvida.